Olá, pessoal! Hoje eu vou explicar para vocês, de forma bem simples, o que são as obrigações de fazer, o que são as obrigações de não fazer, de acordo com os artigos 247 a 251 do Código Civil. A ideia é mostrar como isso aparece na vida real, no nosso dia a dia, com exemplos práticos e fáceis de entender. Falando um pouco sobre as obrigações de fazer, ela vai do 247 ao 249 do Código Civil. E o que seria? É quando uma pessoa se compromete a realizar uma ação, ou seja, a fazer algo. Um exemplo simples: imagine que eu contrato um pintor para pintar minha casa. Ele tem a obrigação de fazer esse serviço, sabe? Isso é uma obrigação de fazer. Agora, o 247, ele fala o seguinte, ele fala sobre execução por terceiros, que seria basicamente, assim, se a pessoa que deveria fazer não fizer, o credor, ele pode mandar uma outra pessoa fazer e cobrar os custos do devedor. Um exemplo, se o pintor não aparece, eu posso contratar um outro e depois cobrar do primeiro os gastos. E já no 248, ele fala sobre a perda do interesse ou possibilidade, que seria o seguinte: se não der mais para fazer porque ficou impossível ou perdeu sentido, pode-se pedir a resolução do contrato, no caso, né? E uma indenização, se houver prejuízo. Um exemplo, se um show, ele foi... Se um show, ele for... que o técnico de som ia montar um show, só que o show foi cancelado. Não faz mais sentido, e não faz mais sentido ele montar o palco. O contrato, ele pode ser desfeito. Já no 249, ele fala o seguinte, ele fala sobre a substituição por perdas e danos, que quer dizer o seguinte, na verdade: se a pessoa não cumprir a obrigação, ela pode ter que pagar indenização, ao invés de fazer. Um exemplo, no caso, um fotógrafo foi contratado, não apareceu no casamento. Ele não pode refazer o momento, mas ele vai ter que indenizar os noivos. Já nas obrigações de não fazer, elas vão, na verdade, do 250 ao 251. E o que seria? Nada mais é do que quando uma pessoa se compromete a não praticar um ato, ou seja, não fazer algo. Um exemplo bem simples seria um ex-funcionário se compromete a não abrir uma empresa concorrente por um ano. Ele tem uma obrigação de não fazer. Já no 250, ele fala do descumprimento da obrigação, que seria basicamente o seguinte: se a pessoa faz o que não devia, o credor pode pedir que o contrato seja desfeito, se ainda for possível, é claro. E indenização, no caso, né? Um exemplo: se o funcionário abre a empresa, ele pode ser obrigado a fechá-la e pagar multa ou indenização. O 251, ele fala sobre a impossibilidade de se fazer o ato. Se não for possível reverter, a pessoa terá que pagar perdas e danos. Um exemplo: se alguém que prometeu divulgar uma informação confidencial na internet, isso é algo que não dá para desfazer, então é passível de indenização. As obrigações de fazer e de não fazer, elas estão muito presentes no nosso dia a dia, com contratos, prestação de serviços, acordos comerciais. E
Esses artigos, eles nos ajudam a saber o que fazer quando alguém cumpre, quando alguém não cumpre, e até nos dar, né, caminhos, na verdade, pra gente saber o que fazer, o que não fazer, e acima de tudo, tá buscando os nossos direitos.